Eu queria agora mostrar para vocês, tem um grande amigo nosso que nesses últimos anos tem ajudado demais a gente aqui. Inclusive a Cognops todo o bairro da Cognops. O homem está aí, se infiltrou aí, silêncio, sentou ali em cima e está caladão lá. Mas depois ele vai falar para a gente aqui. De modo que o homem está aí. Tudo bem, Paulo? Doutor Paulo é um grande amigo nosso, tem nos ajudado demais aqui. Ele agora resolveu que não vai ser mais prefeito. Quer dizer, que se deixasse, ele seria o nosso eterno prefeito aqui. A verdade é essa. O homem jogou demais a educação e o processo da saúde nesse município. A coisa mudou aqui. Em matéria de educação, ele mudou tudo ali. Situação. Ele dá um exemplo dessas outras cidades. Agora, daqui a pouco, então, ele vai fazer uma demanda, vai falar para a gente. Vamos aguardar a situação. Nós vamos, então, agora ouvir o nosso grande doutor Paulo McDonald para a gente observar as últimas realidades. Eu também quero ouvir o que ele vai falar, né? Então, deixa eu virar para lá. Que é melhor, né? Boa tarde. Eu estava pensando, professor, se eu fosse trazer aqui uma demonstração apresentando as obras, ia ser extremamente monótono, porque são centenas. Em todas as áreas, em todos os setores da cidade, a cidade foi chacoalhada e mexida. Tem um único setor que nós não fizemos transformações. Aí eu estava pensando também, quanta gente chega com boa intenção, com grandes projetos, com grandes ideais, e não consegue fazer nada. Você vê, poderia citar vários exemplos aqui, de intenções que não se concretizaram. E por quê? E eu vejo também, queria fazer um debate aqui, aproveitando vocês, o que faz as coisas acontecerem? Por que as coisas acontecem? E pode acontecer de uma maneira certa ou de uma maneira errada. Pode acontecer no sentido de uma evolução ou no sentido de uma involução. Eu, na minha experiência, eu acho que talvez esse seja o ponto principal. E se a primeira coisa começa no que fazer. O que é mais importante para uma cidade? Como é que ela deve ser começada? Qual é o ponto principal da coisa? Se não souber o que fazer, pode pegar uma direção errada. O Sêneca já dizia, não existe vento a favor para quem não sabe onde ir. E esse o que fazer depende da visão de mundo da pessoa. Do Weltanschauung, como diz o alemão. Como Ortega y Gasset definia, se eu não tiver lucidez e compreensão, eu não sei operar o mundo. Se não tiver uma lucidez e compreensão do que é importante para uma cidade, eu não vou saber. Como que sabe? Como é que leva a esse conhecimento? Depois, o passo seguinte. Vamos supor que a gente chegue à conclusão que um dos fundamentos é a saúde. Todo mundo está cônscio, todos os manuais de administração, todos os partidos políticos, todos os cidadãos sabem que a saúde é fundamental, saúde pública. Ela é responsável pelo equilíbrio das famílias, dos cidadãos, do bem-estar, da vida em suma, para ser mantida e ser usufruída. Mas como é que faz isso? Como é que você faz para conseguir isso?
Que passos são necessários? E aí entra um outro tipo de habilidade. Primeiro é saber o quê, depois o saber como. Também na educação a mesma coisa. Não tem um único cidadão que não saiba que a educação é coisa fundamental. Como é que mexe? Como é que operacionaliza? Quantos e quantos e quantos e quantos milhões são gastos? E o resultado às vezes é pífio, é nenhum, é zero, não leva, não conclui. Então eu queria contar aqui a nossa experiência na educação e na saúde. Que nós chegamos à conclusão que a saúde tinha que ser mexida completamente e a educação idem. E os outros aspectos eu pensei em trazer alguns slides mostrando como uma parcela significativa da população de Foz do Iguaçu vivia. Condição subhumana. Barracos que nem os escravos egípcios viviam em condição tão humilhante, tão baixa. E seres humanos e crianças sendo criadas aí numa cidade em pleno século XXI. Eu ia trazer esses slides, mas aí ia dispersar o pensamento. A gente ia se fixar no slide, mas era outro ponto fundamental. Nós precisávamos tirar 15, 20, 30 mil pessoas de condição subhumana. Aí você tem um orçamento, você tem limitações jurídicas, você tem obstáculos para superar de todas as maneiras. Mas eu vou contar basicamente da educação e depois para a saúde de uma maneira bem sintética, só que o Dr. Eduardo Martins e o Cordioli já me disseram que aqui é o espreme cérebro, que depois eu vi o bombardeio que foi submetido essa senhora que apresentou a tese dela. Eu também já estou com a perna um pouco trêmula, mas gostaria muito de submeter a uma sabatina de vocês, porque esses 8 anos eu vivi intensamente, 24 horas por dia, essa cidade e administração pública. Eu estava num jantar com o ministro, atual prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e contando para ele os investimentos que tínhamos feito. Isso foi em 2008. Tínhamos inaugurado já o Érico Veríssimo, alguns centros de convivência, tínhamos reformado algumas escolas, já tinha comprado os 530 aparelhos de ar-condicionado para todas as salas. E ele me perguntou: e quanto é o IDEB? Eu disse: 4,8. Ele olhou para mim: mas tem alguma coisa errada. Com esse investimento todo, só 4,8 de IDEB? Alguma coisa que não está certa. Eu disse: olha, o IDEB foi feito em 2005, 2007, nós assumimos em 2005, não deu tempo ainda, mas no próximo nós vamos para 6. Ele olhou para mim: você sabe o que você está falando? 6 é Dinamarca, é Noruega, é Finlândia. 6 é a meta para 2025. Qual é a sua profissão? Sou engenheiro civil. Você não entende educação para falar uma coisa dessa? Isso é impossível. Eu digo: bom, o senhor quer apostar comigo 10 milhões de reais a fundo perdido se a gente chegar em 6? Ele na hora já está apostado. Tá bom. E esse IDEB, a Tuti, minha mulher tinha me alertado, que é um indicador fundamental que toda a política do governo ia ser em cima dessa medição, desse termômetro da qualidade da educação. Aliás, eu hoje vivi uma emoção muito grande, ontem, que ela foi sugerir a Olimpíadas do Saber, do Esporte e das Artes, que mobilizou 10 mil estudantes, 10 mil inscritos, e cada um só pode partir de uma modalidade, criancinhas de 5 anos, declamando poemas com 12 estrofes, um gênio da pintura. Até quem é o pessoal do Bertone? Está aí? Tem alguém do Bertone?
Não. Até um pintor de 7 anos, que ganhou o concurso de desenho, ele pintou uma mão, uma perfeição, com dobrinhas, com unha, com tudo, segurando o mundo, e dali nascendo uma árvore. 7 anos. Agora canto, poesia, matemática, e eu me emocionei que eu vi um garçom me dizer que o filho tinha sido, com 8 anos, primeiro lugar em matemática. Todo orgulhoso. Imaginou o que é, professor? O gurizinho chegar em casa com medalha no peito e o pai, garçom. Vocês têm alcance do que é isso? Da onde esse guri vai chegar? Da o que pode acontecer? E o que aconteceu com o pai dele? A diferença brutal. Então, eu estava ainda sob o impacto dessas Olimpíadas que nós tínhamos criado aqui. Falei para o ministro também, ele achou ótima ideia e tal. Aí, saí com essa missão. Cheguei para a secretária da Educação e disse, olha, eu fiz isso. Você é louco, prefeito? 6 no IDEB, não vamos chegar nunca. Como é que nós vamos fazer? O senhor é louco, eu vou passar vergonha. Mas eu disse, vamos reunir as diretoras. E aí começa uma outra visão do que é serviço público. Reuni as diretoras, eu disse, eu assumi esse compromisso, eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. E antes sorrisinhos de descrédito, eu disse, só que tem uma coisa. Para chegarmos em 6, precisa subir 25%, de 4,8 para 6. Se todas as escolas subirem 25%, a cidade chegou em 6. Você subiu 25%, somatória. E a escola que subir 25%, eu vou pagar um salário a mais de prêmio. Para as professoras, não só. Para a merendeira, para a zeladora, para a secretária, para a supervisora, para a diretora e para a professora. Aí começou a coisa a funcionar diferente. E o primeiro grande conceito, quem ensina não é só o professor. É injusto largar nas costas do professor a responsabilidade única e exclusiva do ensino. Não. Eu vejo milhões de salário de professor, mexendo no professor, não sei o quê, e não considero que quem ensina é a escola. Porque se a diretora não for uma boa diretora, se a secretária não trabalhar com os pais, se a merendeira não perceber a criança doente que come pouco, se a zeladora não for na casa do que está faltando, se a supervisora não acompanhar o professor, não dar reforço, não tem ensino. E começou uma verdadeira colmeia de trabalho. As escolas se motivaram, elas tinham, o ser humano é competitivo, tinha uma meta e tinha um prêmio. E começou uma coisa extraordinária. Escolas que nunca se preocuparam em métodos de ensino, estavam rediscutindo o método, qual é o método melhor para alfabetizar, como é que reduz a repetência. Foram buscar na Secretaria de Educação reforço, apoio, para superar, recurso para superar a repetência, porque o IDEB entrava também o índice de repetência, o índice de evasão. Nós já tivemos evasões de 500, 600 crianças. O ano passado, 0. 0 de evasão, faleceram 3. Criamos uma equipe que ia de casa em casa no FICA, e aí a educação interligada com a habitação, se a pessoa morava em condição subhumana, a gente ia arrumar uma casa. Se tivesse situação de fome, dava salário. Se morasse com avô, a avó tinha que tirar da mãe, que estão vivendo uma tragédia, nós tínhamos guarda subsidiada com salário pago para a família, um salário mínimo, 2 crianças, 2. E a repetência começaram, de todas as séries, começou o professor a dar reforço no sábado, se não podia no sábado, ia dia de semana, o pai chamado na escola, o que está acontecendo? Começou uma revolução, em todos os sentidos. E o primeiro IDEB
depois foi feito em 2009, nós chegamos a 6,2. E foi um assombro, porque uma cidade que não tinha a mínima expressão, estava lá atrás, e de repente era um dos melhores do Brasil. Mas nós não ficamos contentes. Eu digo, não chega, tem que ser o melhor do país. Se chegarmos a 7, vai ter 14º e 15º. Começou outra. A revolução continua, Eduardo. Reforço, aula, acompanhamento, métodos discutidos. O método construtivista foi abandonado, se passou para o fônico, que era o melhor professor de método fônico de alfabetização, o Capovilla. Trouxemos seminário. E aí foi feito o IDEB de 2011, o ano passado, saiu esse ano. Chegamos em 7. E, para surpresa, especialistas da USP diziam que o baixo IDEB era decorrência do baixo nível socioeconômico. E nós fui ver as notas. Escola Parigô de Souza, na beira da favela do cemitério, IDEB 7,3. Escola Helenice Melhorança, na beira da favela da Sadia do Bambu, 7. Escola Rosália Amorim, na beira da favela do Jardim Canadá, 7,5. Escola Susana Balen, no Jardim Califórnia, que era uma região que vivia basicamente do mercado informal, de contrabando, 7,5. E nós desmentimos os sábios da USP. O que acontece é que a gente não estava sabendo ensinar. A gente não estava atendendo. Se a situação é socioeconômica, passa fome, o aluno chegava em casa, chegava na escola, tinha acesso a um pão na nossa padaria municipal, que custa 11 centavos, com mortadela, ou chimia, ou mel, ou manteiga, e mais um suco de soja. E aí ele matava a fome na chegada. A nossa merenda é tida como das melhores do Brasil e das mais baratas. Ela chega a custar 1/3 de merendas terceirizadas em outro canto. Aí vem a capacidade de realizar, de fazer. Quem não tem essa visão, não sabe decidir, não sabe buscar o mais barato, não sabe controlar o preço, não sabe fazer, está fadado ao insucesso. Quem não sabe organizar, não sabe comandar, e às vezes é difícil, você tem que tomar medidas duras. Eu conto de uma escola que, quando foi a equipe da Secretaria de Educação se oferecer para acompanhar, para dar um reforço, elas disseram, ninguém vem nos ensinar aí a fazer o nosso trabalho, nós não precisamos disso. Dispensaram as equipes. Por quê? Eu digo, mas a única escola? Porque um dia eu fui lá e saí, e a diretora comentou com os outros, isso é a cenoura amarrada na frente do burro. Nós vamos correr e não vamos ganhar nada. Ele quer que a gente se mate de trabalhar e não vamos ganhar prêmio nenhum. Desacreditou o processo. E essa escola foi a pior nota do IDEB de 2009. 4,6. Foi a pior. A pior nota, pior IDEB agora do ano 2011, foi 6,2. Se nós fizermos um corte, as nossas escolas, se pegar das 10 melhores escolas do Brasil, com 200 milhões de habitantes, nós temos 260 mil, das 10 melhores do Brasil, 3 são de Foz do Iguaçu. A primeira, a quarta e a sétima. 3. Se pegarmos as 5 melhores do Paraná, as 5 são de Foz do Iguaçu. As 5, todas, as 5. Então não foi uma coisa gratuita. E aí nós mostramos que o serviço público pode ser eficiente, pode funcionar, pode ter meta, tem que trabalhar por prêmios mesmo, por desempenho, porque é justo. Um sistema falido, quebrado, e aí eu estou citando, quando o aluno sai das escolas municipais e vai para as escolas estaduais,
Evasão, 15%, 23%, uma loucura. Repetência, idem. IDEB do Estado, das escolas estaduais, 3,8%. Na mesma cidade, no mesmo clima, no mesmo lugar, com a mesma população. Como é que pode? Só problema de gestão. E se a gente não sabe gerir, nós não vamos a lugar nenhum. Na saúde, isso foi educação, e agora a meta, se continuássemos, meu professor, sabe qual era a meta? 7,5. 7 já é o melhor do Brasil. Nós somos citados em toda. A presidente Dilma me mandou os cumprimentos e quer ainda saber como é que nós conseguimos chegar nisso. Que nós quebramos uma série de tabus. Era uma cidade de fronteira, a rede escolar era arrebentada, tivemos que fazer um grande investimento em estrutura física. Fizemos escolas maravilhosas, porém baratas, funcionais e simples. E aí, quem não sabe fazer, vai fazer cara, ineficiente e burra. Então, eu vim aqui para conversar com vocês sobre isso, porque isso é o futuro de um país. A gente vê uma Argentina se afundando em cima de decisões de gestão erradas. E vou tocar num ponto aqui, que eu sei que da outra vez houve um debate muito sério sobre os fins e os meios. O presidente Lula mudou a história desse país. O Lula deu uma demonstração que nós patinávamos, não íamos a lugar nenhum. Nós vínhamos sofrendo interferência externa de Fundo Monetário Internacional, que vinha aqui e dizia o que a gente tinha que fazer, quanto que tinha que a poupança pagar, quanto que tinha que ser o salário mínimo, se o país tinha que crescer, se não tinha. A nossa reserva, quando o Lula assumiu, era de 30, 40 bilhões de dólares. Entregou em 400. Ah, porque o royalties, as commodities. E a Argentina? E a Venezuela? Quem conhece a Venezuela e levanta a mão só para eu ver? Ninguém? Conhece? Lindo e maravilhoso país. Andou bastante por lá. Lindo e maravilhoso país. Então, um desastre. Tido no ranking de corrupção, o país mais corrupto do mundo. Uma loucura. E o Lula, agora nós estamos vendo os envolvimentos dele, mensalão, já estão acusando que ele sabia, que ele tinha noção de tudo, que ele que orientava o Zé Dirceu, e outras questões que já estão deixando o cidadão numa situação extremamente difícil. Eu pergunto, anula o trabalho? Anula o resultado? O que é mais importante? E vou dizer mais, nós perdemos a eleição aqui. Eu tenho visto, prometi não comentar sobre isso. O que vem depois, não vou comentar, vocês vão ver, não vou dizer nada. Mas perdemos por minha causa. Fui eu o culpado. Porque na hora de chamar um empreiteiro e pedir dinheiro para ajudar a pagar a campanha, não faço isso. Na hora de pedir comissão em cima disso e daquilo de contrato, eu não faço. Aí a nossa campanha não tinha recurso para contratar uma pesquisa decente, para contratar um marketing maravilhoso, para contratar gênios da política, para pensar, não tinha recurso, tocamos nós com os nossos e perdemos por falha nossa de campanha. E se tudo que for feito, não vai acontecer, Deus o livre, mas se tudo que for feito, educação, hospital, né, for desmanchado, deveria eu ter agido diferente ou não? Em nome de um programa, em nome de um... Deveria, porque infelizmente a nossa população é
sensível a essas coisas, a um bom marketing maravilhoso, a inteligência, a pesquisa para tocar no ponto. Não fale isso, que não dá, fala assim. E aí, se essa coisa desmanchar, não deveria eu ter agido diferente? Deveria eu ter chamado, hein, César? Deveria ou não? Nós vamos saber no futuro. Então, acho que o presidente Lula mudou a história desse país. Mudou mesmo. Hoje eu tenho de contratos de obras aprovadas com o governo federal para o ano que vem e subsequentes, 192 milhões de reais. E em nenhum momento me perguntaram o meu partido só queriam saber se eu tinha capacidade de execução ou não. Que são obras que vêm sendo trabalhadas há 2, 3 anos. Mais de 1.500 apartamentos, mais de 60 milhões de pavimentação, trevos, até esse acesso de vocês aqui, na frente e do lado, que nós tínhamos feito um recap em 2005, eu já vi que foi para o buraco, tem que fazer de novo. Avenida de contornos, Beira-Rio, pronto lá. Os X-Games, 6 milhões e 800 mil do governo federal, é uma estrutura extraordinária, vai botar são 4 grandes eventos esportivos no mundo, de maior audiência no mundo, que são a Copa do Mundo, as Olimpíadas, a Fórmula 1 e os X-Games. Nós disputamos com Moscou, Berlim, Tóquio, com outras cidades da Europa, e as escolhidas foram cidadezinhas básicas, professor. Foram escolhidas para sediar fora dos Estados Unidos os X-Games, são jogos radicais, aquelas motocicletas que voam, skate. Foram escolhidas as cidadezinhas simples. Munique foi sede de uma Olimpíada, capital da Baviera, foi sede de Copa do Mundo, básica. Barcelona também, fundada por Aníbal Barca, o seu tio Asdrúbal Barca, que serviu de base para atravessar os Pirineus, era a antiga Barcina, mudou para Barcelona, uma cidadezinha básica da Espanha. E nossa, cidadezinha básica de Foz do Iguaçu, as 3, nós ombreando, Barcelona e Munique. Então, eu não sei por que eu entrei nisso, derivei para essa coisa de X-Games. Estava falando o que mesmo? Só queria ver se estava prestando atenção. Só isso eu queria ver. Então nós vamos ter milhões em asfalto. Aí, na saúde, Santa Casa, horrível. Dinheiro. Chegava um ponto que o diretor da Santa Casa entrava na nossa secretaria e dizia: se não me der dinheiro amanhã, semana que vem a Santa Casa está fechada. Vocês vão ver o que é bom para tosse. E nós dependendo da Santa Casa. E dinheiro. E eu ia lá, nem trinco da porta arrumava. Nem o doutor Roberto trabalhava lá. Na sala de cirurgia, Ellen, não sei se você pegou isso. Tinha essa altura da porta, entrava barata, ratazana. Já contou um amigo meu cirurgião que teve que desviar de um camundongo atravessando durante uma cirurgia. Ou não era assim? Estou exagerando, é só ir lá ver. Na sala de repouso, os sanitários abriam, não tinham janela, abriam para a sala de repouso, que é a sala de observação. Era um odor terrível. Uma loucura. E nós pressão, e não ia coisa. E o meu pai me disse: se você não tiver condição de mexer na saúde, renuncie. Porque toda a dor vai ser culpa sua. E aquele troço na cabeça, num dia eu disse: chega. Levou 5 meses isso. 5 meses, chega. Procuramos o Costa, montamos um pronto-socorro, procuramos o Cataratas e montamos um pronto atendimento na Avenida Paraná. Isso aqui leva 8 meses para fazer, prefeito, não dá. Vai fazer em 30. Como 30?
30 dias. Mas como? 30 dias. E aí, professor Waldo, sou engenheiro, imagine, será que um advogado ia dizer isso? Um médico ia dizer isso? Um administrador ia dizer isso? Um psicólogo ia dizer isso? Um comerciante ia dizer isso? Você vai fazer em 30 dias. Mas é impossível. Vocês não querem 6 meses? E se eu der 3 meses? 3 meses dá. Então eu estou dando 3 meses para vocês. Mas como, prefeito? 30 dias. Vocês trabalham 8 horas por dia, não é? Vão trabalhar 24. Então, um mês multiplica por 3, é os 3 que vocês querem e vão fazer. 30 dias, doutor Waldo, inauguramos. Aí chegou um ponto que tinha 700 pessoas, consulta por dia. Temos que fazer outra. Fizemos no Morumbi, em setembro, 34 dias. Feito. Aí começou o negócio do hospital, que não tinha jeito, nós tínhamos que ter um hospital municipal. O Costa Cavalcante parecia que a coisa custava uma loucura. E vamos fazer um hospital. Vamos fazer um hospital? Vamos. Traz aqui. Eu tinha uma equipe de arquiteto do lado lá da 3, do lado da minha sala, começamos a riscar o hospital. O Roberto teve uma participação intensa nisso. Aliás, não só ele, teve enfermeiras, auxiliar de enfermagem, zeladora. A gente pedia a opinião de todo mundo. E montamos o hospital, que era para ter o primeiro 110 leitos, né, Roberto? E aí, não dá. A Santa Casa tinha 70, 80 leitos de SUS. Não, já estava aumentando, nem pensar. Vamos para 300 leitos. E ainda pusemos mais um andar em cima. E o hospital funcionou. Aí, olha só. Quem é que vai administrar o hospital? Pessoal. A mesma coisa que na educação. Tinha que fazer concurso. Se eu faço concurso, levava 8 meses, 10 meses, e me estourava o limite da folha de pagamento, que eu só posso gastar 51% com folha. Mas aí a lei é muito malandrinha, ela permite a terceirização e não conta na folha. Porque se contasse, tinha que contar o lixo, que é uma concessão pública, tinha que contar água e esgoto, que é outra, municipal, transporte coletivo, sempre tem um jeitinho. Tem terceirização de serviços secundários. A nossa Constituição é pior que a Bíblia. O que você quiser, você lê ali. Eu tive até logo no começo do governo, o juiz me chamou da vara da família. O senhor tem que criar 2.000 vagas em creches até junho, senão o senhor vai receber uma multa diária. Não me lembro se era 2 ou 5 mil reais. Diária. Olha só. Mas, puxa, sim, e se ele quiser ler a Constituição, tem direito ao trabalho, e chegar para mim e disser, o senhor tem que criar 5.000 empregos em 60 dias, senão eu lhe dou multa, ele faz. E me condena se eu não criar. E se ele disser que eu tenho que operar todas as cirurgias de cataratas, por exemplo, em 30 dias, ele me vai estar lá na Constituição, o povo tem direito àquele acesso à saúde pública, está lá, ele vai cumprir a lei, o juiz sacramenta. Então, eu não podia fazer a contratação direta. Terceirizamos para uma fundação estadual, uma universidade estadual. Doutor Waldo, era uma loucura. Eu ia lá e eu via, esse troço não vai funcionar. Não vai mesmo, não dá. Não ia. Rescindi o contrato. Trouxe outra fundação, num grande cirurgião. Foi nadador junto comigo. Desastre total. Peguei, fiz uma captura, enxuguei as nossas postos de saúde, hein, Roberto? Você acompanhou, o Roberto acompanhou tudo isso. E a Neilane não está aqui, né? Foi diretora antes do Roberto. E veio, fizemos a captura, botamos um funcionário de carreira, doutor Waldo, que tinha de atestado freio. Mas não é isso, a saúde eu sei, se eu trabalhasse igual a educação, ia conseguir a mesma coisa. Não tinha jeito. Não ia. Bora, para fazer 300 cirurgias no mês, era uma luta. E eles consideravam cirurgia, o cara tinha um terçol, operava, era considerado cirurgia. E para mim, 300. Eu digo, tá bom. Aí, o
O Chico foi para São Paulo. Chico, nós precisamos achar um jeito. Voltou o Chico. Paulo, lá em São Paulo, tem uma organização social que está administrando hospitais, um extremo resultado. Tem mais de 200 unidades de saúde e hospitais geridos por OS, Organização Social. Eu chamei o presidente, o diretor da OS, ele veio, ele me disse: qual é o segredo de vocês? Me mostrou a lei, tem uma lei especial, que, por exemplo, eles não pagam INSS, são isentos. Eles podem demitir e admitir, porque uma equipe, você faz concurso, monta uma equipe de cirurgia, uma equipe de farmácia, de auxiliar de enfermagem, o cara passou no concurso, às vezes não. Mas que concurso? É um problema. Lá não funcionou fora. Atestado, a gente tinha um problema seríssimo com os nossos. Não são todos, pelo amor de Deus. Eu dei o exemplo na educação que funcionou, eu vou dar o exemplo como é que vai funcionar na saúde. E essa OS, fiz uma licitação, contratamos essa OS, fez começou a gestão e 500 cirurgias por mês, 900 a 1000 internamentos, índice de satisfação, o último deu 99, Roberto? Não, é 98. 98% satisfeito, muito satisfeito. Onde nós tínhamos 2, 3, eles operavam com 2. Vou lá, está sempre limpinho, arrumado, tudo direito, curso de capacitação permanentemente funcionando, tudo. E um dia me bate na porta do oficial de justiça, o promotor fez uma denúncia contra mim, que eu, em vez de concurso, contratei uma OS, valor da ação, 35 milhões de reais. A Tuti vai no banco renovar um cartão de crédito, o gerente chega para ela: minha senhora, não vou poder renovar, porque o seu marido é um cliente de altíssimo risco. Eu tinha escondido dela isso. Aí o cara mostrou, tem uma ação só que ele tem aqui, 35 milhões, César. Sabe o que eram os 35 milhões? Todas as cirurgias, internamentos, luz, água, remédio do hospital, 1 ano e meio. Queria que eu pagasse, porque eu não fiz concurso. Aí eu fui ver a Constituição, o artigo 37, a impessoalidade e tal. Aí eu fui ver também a Constituição. Também fui ver os princípios da administração. E nós vamos ter que debater essa Constituição. Porque está lá o princípio do interesse público, o princípio da razoabilidade, e o princípio da economicidade, e o princípio da eficiência e da eficácia. Eles não, eles só olham a impessoalidade. Se fosse o único Supremo, e quando tem tudo que é tipo, eu vou em Brasília, a recepcionista é terceirizada, o guarda é terceirizado. Como é que pode? A Constituição diz que para o recepcionista e guarda e tal, não precisa ser impessoal? É uma loucura. Nós vamos ter, esse vai ser o debate. Eu levantei na Frente Nacional de Prefeitos, que nós vamos ter que rediscutir isso, mas com profundidade, vai ter que haver uma mudança. Isso que é um absurdo. Aí fui falar com os outros prefeitos, colegas meus, todos na mesma situação. Todo mundo cheio de processo, mas coisas assim imbecis, não tem pé nem cabeça. Um prefeito, vou contar um exemplo, de Caratinga. O senhor conhece Caratinga? Sim. Cara do Ziraldo. Prefeito, um bom prefeito, tinha uma fazenda vizinha dele que ele fazia 10, 15 anos que queria comprar. Até que o cara chegou no preço e nas condições que ele queria, para pagar em 5 anos. O irmão dele chegou: João, não faça isso. Se você comprar no seu nome, vão dizer que você desviou dinheiro da prefeitura. Mas, João, mas eu daqui eu tenho tudo, tenho renda, eu sou fazendeiro, tenho a fazenda vizinha do lado, tudo. Não faça isso, João. E o burro do João fez. Está ali uns dias, doutor Walter. Imprensa, dinheiro, prefeito compra fazenda com dinheiro desviado da prefeitura. O promotor fez uma denúncia, já botou na imprensa, e no outro dia, 5h30 da manhã, batem na porta dele, ele vai abrir, entram 8 policiais. Empurram ele, revistam a casa inteira, dizendo: cadê as barras de ouro, cadê o dólar? Não acharam nada, a imprensa estava lá fora com televisão esperando. Aí levaram o computador e os documentos que levaram, que acharam,
Eram os livros, as fotografias, um álbum de fotografia do casamento dele e dos filhos. E saiu lá com material, dizendo a casa do prefeito. O homem não quer mais saber. Ele me disse uma confidência pessoal, que ele fez um depoimento público. Todos os prefeitos fizeram, eu não vou relatar aqui. Mas depois eu fui comentar com ele, olha, sua situação foi extremamente delicada, o seu depoimento foi muito forte. Se eu não contei o seguinte: nunca tive insônia, tenho. Nunca tive depressão, tenho. Visitava minha mulher uma vez por semana, faz 40 dias, eu não sei o que é isso. Olha só, é a vida do homem. Caratinga é a terra do Ziraldo. É a terra do Ziraldo, do Ziraldo. Então, essas coisas todas, aí na saúde nós não conseguimos ainda a meta oficial, não deu tempo, né, Roberto? Mas nós estamos nos preparando com a mesma coisa. O posto de saúde tem os indicadores e tem o prêmio por desempenho. Tenho certeza que vai funcionar. Vai ser um show. Os exames complementares, todos nós vamos fazer: raio-x, sangue, ultrassom, colonoscopia, endoscopia, tomografia, em 30 dias, a hora que o médico pedir, em 30 dias tem que ter um resultado. Quando a gente falou isso a primeira vez, viu, Ellen, parecia um absurdo. Agora todo mundo já sabe que vai ser assim mesmo. E talvez até esse ano ainda seja. Está faltando uns pequenos ajustes. Mas eu queria trazer a vocês isso. Eu não sou diferente, mas, como dizia Ortega y Gasset, eu sou eu e a minha circunstância. A minha circunstância da minha profissão foi resolver problema, foi fazer as coisas acontecerem. Agora, Paulo, o povo tem me perguntado muito, eu sou obrigado a fazer essa questão aí, essa pergunta para você. Qual é o seu futuro imediato agora? O que você vai fazer? Vou para a praia. Desde os 19 anos que eu não sei. Mas depois de você descansar, qual é o plano? Eu não sei, doutor Walter. Ainda não sabe nada? Não sei. Tem muitas alternativas. Me pediram para esperar uns telefonemas que vem aí. Eu tenho meus negócios, que quem está cuidando é a Cecília e a Tuti. Eu não sei se volto, eu não sei. Eu gostaria, talvez, eu saia, dê uma de Quixote, e saia em campanha no estado inteiro. Eu tenho convite de dezenas de prefeitos que querem saber como é que faz um posto de saúde sem corredor, como é que faz uma escola com 2 piscinas, 8, 9 quadras de esporte, cinema, dança, música, artes marciais, informática. Eles querem saber. E eu talvez saia correndo fazendo isso, falando e mostrando e dizendo. Eu não sei mesmo, mas eu... Prefeito, deixa eu dar uma sugestão. Os laboratórios CAEC têm um local especializado para o senhor pensar nesse futuro. Então, se o senhor quiser, está à disposição. Tem um laboratório da programação existencial. Muito obrigado. Mas eu tenho um desafio para o CAEC. Vamos lá. Esses gênios que se revelaram, essas crianças, que têm o dom da genética, que nós temos a obrigação de criar o campo cultural para desenvolvimento, por que não vocês abraçarem isso? Por que não? E começar a ver. É surpreendente o que está acontecendo nessa cidade, com essas Olimpíadas, essa gente, o que está aparecendo de gênio, em todas as áreas, em todos os setores. Prefeito, nós temos um voluntário, Paulo André, está por aí? Não, cadê? O Tiago André também não. O Paulo André e o Tiago André estão criando um núcleo de superdotados. Então, que vai... Nós já tivemos, o do Bertone, né? Isso, exatamente. Nós já estivemos conversando com eles, mas eu tenho certeza que se o CAEC, o professor Valdo, assumir isso, a coisa... Lógico, eles vão fazer andar, mas vão andar muito maior. É muita gente. É muita gente. Mas eu queria deixar essas inquietudes para vocês. Primeiro, o que fazer. E segundo, como fazer. Se souber o que fazer, não souber fazer, não adianta. Vai ser uma frustração só. Se souber como fazer e não tiver a direção, o sentido, o que fazer, vai gastar em
em porcaria e não vai adiantar. A evolução, a sociedade não anda, não vai. Eu não sei se viu aquele slide. Eu ia mostrar uma criança, a condição de moradia de uma criança, e eu acho que a nossa cidade está tudo encaminhado para não ter ninguém morando numa situação como aquela. Mas eu queria apresentar isso para vocês, e se eu fosse continuar, falar de obra não é cansativo ao extremo, é muita. Então eu queria deixar essas inquietudes aí temos que achar um caminho. Eu acho que uma pessoa, para ser um gestor público, tem que ter um outro tipo de capacitação. Os princípios do serviço público, nós temos que incluir a meritocracia, inevitavelmente. Eu acho que, às vezes, eu rediscuto aquela situação dos fins e os meios. Eu sou obrigado, honestamente, a discutir isso. Não posso permitir que coisas vão por água abaixo por a pessoa ter algum escrúpulo de fazer alguma coisa que ele acha errado. Às vezes tem que fazer, quer chegar, tem que fazer. Então, era essa a minha intenção de trazer a vocês essas questões, e eu fico à disposição para o espreme cérebro agora. Foi muito bom. Muito positivo aí. Agora, não, você vai deixar uma saudade braba aí, todo mundo vai reclamar da sua presença. Mas vou lhe contar uma coisa. Eles vão sentir uma falta danada. Que eu tenho recebido de apoio e solidariedade é algo de extraordinário. Eu nunca imaginei. Em todas as áreas e setores. Agora, uma coisa a gente precisa te falar também, Paulo. O cargo de prefeito é o mais difícil da política toda. É o mais difícil. Eu não É tenho o mais dúvida nenhuma. difícil, eu acho. O senhor precisa ver telefones, às vezes eu passo por Roberto sábado à noite, domingo de madrugada, sexta-feira, quinta, terça, de manhã, de tarde, problema para resolver na saúde. Que eu não me omito, o meu celular é de domínio público praticamente, e sempre tem uma coisa, e é o prefeito, não adianta. Às vezes são medidas extremamente simples, mas a gente está criando rotinas com os secretários, com os diretores, com os serviços, para eles resolverem, não precisar chegar em mim, mas sempre chega. É difícil sair. Cadê o... Não tem nenhuma dúvida, nenhuma reclamação, nada. Estou achando estranho, professor. Da outra vez que eu vim aqui só faltou... Prefeito, Eu eu tinha conversado com o prefeito alguns tempo atrás, que eu tinha dito que ele tinha que grafar num livro essas experiências dele. Talvez agora na praia ele possa começar a escrever. Seria o ideal isso. Eu estou pensando seriamente em fazer isso mesmo. É uma ideia. Até eu já fiz um primeiro esboço. Já. Cadê o Carlão? Nós temos um livro no carro aí? Tem? Tem algum livro daquele? Nossa, não. Eu vou lhe mandar um livro, vou trazer alguns livros para vocês, de um primo meu que escreveu, primeiro algumas experiências do que é ser prefeito, depois a história da cidade, mas feito de um jeito interessantíssimo, inclusive a história geológica, a formação geológica, a coluna Prestes passou por aqui, o nosso traçado urbano foi desenhado pela coluna Prestes, que disse as ruas vão ser assim, norte e sul, leste e oeste, perpendicular ao Rio Paraná e paralelo ao Rio Paraná. Foram eles. Também a Unila. O senhor tem ido na Unila? Doutor Valdo, tem ido na Unila? Não. A obra está indo, viu? Meio devagar para o meu gosto, mas está indo. É um monstro. É uma enormidade aquilo. Mas, de qualquer maneira, nós agradecemos muito você. Você foi uma estrela que passou. Agora, que não seja cometa, que volte. Você está entendendo? Entendi. Que nos ajudou muito aí. A gente não pode ficar aí órfão dessa situação. Olha bem o que você vai fazer no futuro próximo. Eu acho que
A cidade hoje é uma referência em todas as áreas, todas. Nós temos recebido visita, não tem semana que não vem 1, 2 prefeitos aqui, ou diretores disso, daquilo, vem ver uma coisa, vem ver outra. Então eu agradeço muito a oportunidade de poder me dirigir a vocês. Oi, Paulo. Fala, Loche. Primeiro, parabéns aí por tudo que você apresentou, que a gente acompanhou também todos esses anos, né? Acho que a melhor forma de avaliação são pelos resultados. E realmente todo mundo se orgulha hoje de estar em Foz, principalmente a gente que trabalha com educação, né? Todos nós aqui que estamos envolvidos com educação, o que você sempre defendeu e realmente conseguiu transpor isso para a prática. E a saúde também, obviamente. Mas a minha pergunta é o seguinte: você considera a hipótese daqui a 4 anos estar de volta? Olha, você sabe que o pessoal tem me dito muito isso, viu? Mas é muito cedo para pensar. É muito. Pegando o gancho do Loche, eu pergunto, então daqui a 2 anos para deputado federal, a cidade precisa de um deputado federal? Quer dizer, mas vai depender do clima, do ambiente também, né? Porque eu vi uma coisa, não adianta você forçar demais para ir num determinado sentido. Ele pode ser, eu não descarto, mas... Prefeito, Oi. apenas como sugestão, mantenha o escrúpulo, acho que faz diferença. Não ceda ao que está instalado. Eu acho que... Ei, doutor Valdo, eu contei algumas experiências, né, que nós passamos de ofertas esdrúxulas e que eu acho que... Aí também depende da situação pessoal, né? Diz que todo homem tem seu preço e eu não tenho preço. Paulo, só Oi. um ponto, você nos fez uma provocação para reflexão, né? E um ponto aí também para você refletir, que você conseguiu tanta transformação e ainda colocando essa questão dos fins justificam meios. Então, para pensar o que a gente não vai conseguir fazer quando a gente tiver os fins corretos e atuar com os meios corretos, sem dúvida. Né? Então, essa reflexão, a transformação vai ser mais profunda e vai ecoar mais no ponto de vista da sociedade. Eu vi na história, por exemplo, várias situações, os vencedores não respeitaram não tiveram esse escrúpulo. Em desde as guerras gregas lá, se você vê, o vencedor usou de todos os meios. Entende? Isso que deu a eles a vitória. Eu não pretendo mudar. Eu tinha que dar a demonstração de que é possível, mas tem que pensar muito. Em alguma coisa eu teria que pensar. Por exemplo, quer ver uma coisa? Deveria eu me subordinar ao governador da época para conseguir coisas para a cidade? Deveria eu abrir mão de projetos nossos para executar os deles, que eu não considerava úteis, mas que vinham em abundância para a cidade? Deveria eu ter tomado uma postura em relação a esse governador que está aí, de não falar o que eu falo, não dizer que a escola estadual é um caos, que a segurança ele nos abandonou, que ele nos trata como uma cidadezinha qualquer, que levou o curso de medicina embora para Beltrão, que prometeu o batalhão de fronteira aqui, que para fazer uma passagem de nível, uma trincheira que custa 2 milhões ali na Paraná com a BR, que eu fazia por 2 milhões, ele está gastando 8, e que deveria eu deixar de falar isso por os possíveis benesses dele. Agora vem aí, já estão, né, Roberto? E eu vou levar isso a presidente Dilma, isso eu vou levar. Já anuncia o Estado um aporte de 500 mil mensais para o custeio do hospital. Anuncia um aporte de 360 mil reais para a campanha para caçar ovinho da dengue, ovinho de mosquito da dengue. Estão anunciando outros recursos aí e tal. Mas deveria eu ter mudado? Será que eu não tinha que ser mais flexível, mais compenetrado, mais, sei lá, mais... Eu não sei. Paulo, Oi. aqui no alvo, aqui.
Ô, Eduardo. E para governador? Isso é uma... que a Tuti não me ouça. Isso eu não teria medo nenhum de comprar uma briga dessa. Viu? Se me derem tempo na televisão, me deixar correr, eu não preciso de ajuda de ninguém para eu visitar a cidade. Quer dizer, sempre preciso de ajuda, que me recebam, que me acompanhem, reúnam as pessoas, me falem as coisas, mas não preciso de ajuda financeira para correr cidade por cidade para fazer uma pregação. Isto é realmente é uma tentação. Porque o que eu tenho visto, vou contar, por exemplo, aqui para vocês, para essa Copa, isso vai longe, eu até nem sei se eu devia falar, mas por exemplo, Cuiabá, vão fazer um veículo leve sobre trilhos, para a Copa do Mundo, ligando o estádio ao centro da cidade, 1 bilhão e 500 milhões. Pô, com isso dava para arrumar todas as estradas de escoamento de produto agrícola, dava para duplicar as estradas onde tem maior número de acidentes, que é o inferno passar. Agora tem um projeto feito por, nem vou dizer quem, veículo leve sobre trilhos da Unila até o centro da cidade, 200 milhões. Com esse dinheiro duplica a Foz Cascavel quase 2 vezes. Faz a perimetral, tira 60, 70 mil caminhões da Argentina, que destrói o nosso trânsito, o nosso asfalto, contorna a cidade, que o presidente Lula anunciou isso em 2006. E estou esperando até agora, ele não conseguiu fazer, entregou o mandato, a presidente Dilma também não, tirar essa monte de carreta. Entende? E quando a gente for discutir isso com o Brasil, com os paranaenses, quando a gente for levar isso a fundo, por que não funciona? Aí, doutor Valdo, me perguntaram, quanto você gastou a mais para conseguir o melhor IDEB do Brasil, melhor educação, das melhores escolas e tal? Até um prefeito me perguntou, eu disse, quanto que você gasta em educação? Ele me disse, 25% o mínimo exigido por lei. Então, eu disse, eu gastei exatamente a mesma coisa, 25% o mínimo exigido por lei. E quando for discutir essas coisas, por que o serviço público não funciona? Por que eu não posso ter, se o médico tem uma suspeita que a pessoa está com problema gástrico sério, que pode ser uma úlcera, pode ser uma gastrite, pode ser um câncer, por que não pode ter o resultado em 24 horas, em um dia? Por que não? Tem que marcar o exame dali, aqui não. Hein, Roberto? Aqui não mais. Está pronto o sistema. Para fazer uma endoscopia, o médico requer hoje, não vamos ter mais fila. Vai ser em 24, certo, Roberto? Vai ser assim ainda esse ano. Vai ser assim, estou preparando para isso. Mas por que tem que esperar Curitiba 6 meses para marcar, para daí ver aí se for câncer já dominou, se for úlcera estourou, se for gastrite, o cara ficou preocupado um tempão achando que era coisa séria. Por quê? Por que não pode? Pode sim. Por que não pode exame de sangue sair em 2, 3 horas? Tira o sangue, em 2, 3 horas o médico sabe qual é o que tem. Já está sem exame de sangue, está sendo assim, não está coberto. Nós temos informatizado, nós temos um prontuário eletrônico com 272 mil prontuários de iguaçuenses e vizinhos, e brasiguaios e tudo. Não, professor, o livro do Carlos está muito bom. Agora, na página 55, tem aqui o Roberto. 55? Médico Roberto de Almeida. Pois é. Ele marcou. Muito bom, hein? Ele Fala marcou aqui, ó, Bertone, com fotografia do doutor. O doutor Roberto aqui na página 55. Esse o escritor, doutor Roberto aqui, porque ele achou um grande humanista, termo que o escritor me disse, que esse doutor é um grande humanista e tal. Quer dizer que Oi. valeu a pena eu ter cedido o Roberto para você. Você lembra da história, né? Valeu. Aqui na letra B. Aonde? Aqui, ó. Letra B aqui. Oi, já vi. Boa tarde, prefeito. Boa tarde. Eu sou educadora da rede municipal desde 89. Eu nunca vi uma transformação do jeito que o senhor fez na educação, de forma tão fenomenal.
Então eu gostaria de pedir que, se o senhor não for retornar agora na próxima eleição, que o senhor preparasse um filho para nós, né? Que a gente não pode perder isso, não. Pois eu sei, esse é o grande... Ontem teve as diretoras de escola e as coordenadoras de creche, tinha um encerramento e veio a professora Fernanda Sobreira, mineira também, sua conterrânea, fazer uma palestra sobre liderança e tal. E eu fui no finalzinho lá, e a cobrança era essa: nós não podemos perder isso. E a professora me disse: eu nunca vi gente tão comprometida, tão entusiasmada, tão aguerrida como essa. O entusiasmo, mas eu não sei. Agora a sociedade tem que ter mecanismos de autodefesa, né? De autodepuração. E vai ser um grande teste para a nossa cidade, viu? Vai ser o teste agora. Bom, se o senhor me permitir, posso encerrar declamando um poema? De William Henley, que era um filho de um pequeno vendedor de livros inglês. Ele nasceu em 1848, morreu em 1902, na Inglaterra, em plena Revolução Industrial. E ele viveu uma vida desastrada. Ele, aos 16 anos, teve uma parte da perna cortada. Aos 20, o pai morreu, ele teve que assumir o sustento da família. Casou, teve uma filhinha, com 5 anos a filha morreu. Tinha tudo para ser um homem revoltado contra a humanidade, contra Deus, contra tudo. E fez esse poema chamado Invictus, que o Nelson Mandela declamava, segundo ele, todos os dias de manhã, quando estava na cela, os 27 anos que ele estava preso. Que começa assim. Posso declamar, professor? Estou esperando a sua autorização. Começa assim. Que eu acho que é um poema forte. Começa assim: no fundo da noite que persiste, a me envolver em breu, eterno, espesso, ao qualquer Deus, se algum acaso existe, por minha alma insubjugável agradeço. Nas garras do destino e seus estragos, sob os golpes que o acaso atira e acerta, nunca me lastimei e ainda trago a minha cabeça, embora em sangue, ereta. Além do oceano de lamúrias, somente o horror das trevas se divisa. Porém o tempo a consumir-se em fúria não me amedronta, nem me atemoriza. Por mais estreita a senda eu não declino, nem por pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou dono e senhor do meu destino, eu sou o comandante da minha alma. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo.
um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimento, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.